E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de língua portuguesa. Estávamos falando aí sobre a questão da divisão silábica, passamos aí por vários processos e vamos continuar. Nós estamos já no finalzinho aí desse conteúdo, mas ele é muito importante para tudo aquilo que nós vamos aprender nas próximas questões aí que tem no livro de vocês também, tá? Então, nessa aula nós vamos aprender então sobre a sílaba, né? Então a divisão silábica. Nós falamos aí sobre a importância aí de nós sabermos separar corretamente, principalmente pela questão aí da escrita. Por exemplo, quando a professora pede uma redação para você e você tem que fazer aquela divisão na folha e muitas vezes você não consegue ou você não sabe como fazer essa divisão e aí a professora manda lá em vermelho, né, que você tem que fazer essa correção. Então, quanto mais você sabe aí sobre a regra, não precisa decorar, é saber, né? Então, quanto mais você sabe sobre a regra da separação silábica, menos chances de você errar e com certeza você terá mais sucesso aí no teu texto, na escrita, em qualquer situação. É ruim quando nós pegamos aí um texto, você está na internet, um colega manda para você algo escrito de forma inadequada, errado, ou então você mesmo fica com dúvida se a palavra se escreve com determinada letra ou se separa daquela maneira. Então, por isso que nós estamos aí aprendendo sobre isso. Bom, nós falamos já então sobre essa questão, vamos só relembrar o que é importante nesse aspecto da língua portuguesa? Nós falamos então que a base vocálica, ela tem que ser a máxima. O que seria isso mesmo? Base vocálica é quando você tem a vogal como sendo a principal da sílaba. Pode ter uma sílaba com apenas uma vogal? Pode, nós vimos lá com a questão do hiato acontecendo isso, né? O hiato, duas vogais que elas se encontram na escrita, mas quando você vai fazer a separação, elas por serem vogais, elas têm que se separar. Então a base vocálica é a vogal. Lembra que a professora falou sobre a consoante? A consoante é aquela que sempre vai procurar uma vogal. O que ela faz? Qual é o caminho que ela faz? Ela procura uma vogal. Se ela não encontra, ela vai voltar para a vogal anterior. Então sempre ela tem que estar ligada aí a essa vogal. Se você fizer isso, você nunca mais vai ter problemas quanto à separação. Então não existe sílaba sem vogal, só existe uma vogal na sílaba. Ah, professora, a palavra pai tem duas vogais. Não, tem uma vogal e uma semivogal. A vogal é aquela que você pronuncia mais forte e a semivogal é aquela que você pronuncia, logicamente, com menor intensidade, mais fraca. E você tem a consoante que procura sempre uma vogal. Se ela procurar e não achar, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para a vogal onde ela estava já. Então, nesse caso, fazendo isso, você já tem essa questão aí do acerto. E nós falamos sobre a questão da monossílaba, do dissílabo, do trissílabo, do polissílabo. O que era isso mesmo? Se nós estamos falando de sílaba, a palavra ela pode ser constituída por uma sílaba, por duas, três, quatro ou mais sílabas. E aí, cada uma dessas separações, ela tem a questão do quê? Ela tem a questão da classificação. Se você tem uma sílaba, monossílaba, olha como é fácil, né? Mono quer dizer um. Dissílaba, duas sílabas. Trissílabas, três sílabas. Quatro sílabas, polissílabas. E 5, professora? 6, 7, polissílaba. A partir do 4 você vai classificar tudo como sendo polissílabas. A maioria das palavras na língua portuguesa estão entre o 2 e o 3 sílabas. Por isso que então até o 4, né, que foi então colocado só o polissílaba. Bom, então vamos lá. Na aula passada nós aprendemos aí sobre a separação vocálica e sobre a consonantal. Então hoje nós vamos colocar isso daí em prática. A professora colocou ali várias palavrinhas, não fiquem preocupados porque nós vamos fazer juntos essas palavras para que você não tenha nenhum problema, é um desafio aí para você. Então você vai pegar o teu caderno, o teu material de anotação e você vai fazer junto com a professora. A primeira palavra que
a professora colocou ali é a palavra Deus, tá? Então você tem lá a palavra Deus, eu vou colocar aqui para você. Você tem então um encontro vocálico. Como que eu sei, professora, que eu tenho um encontro vocálico? Você tem ali uma vogal e uma semivogal. Então por isso que nós falamos do encontro vocálico. Esse encontro vocálico, ele pode ser o quê? Ditongo, tritongo ou hiato. Você já sabe, se você tem esse encontro ali, uma dessas 3 subclassificações é que você vai ter que fazer. Então eu tenho ali a palavra Deus, eu tenho o E e o U. Lembra lá daquela nossa setinha? A professora deixou aqui no vídeo já, olha. Eu coloquei, então, a setinha, ela sempre vai pender para aquele que é maior. Então, nesse caso aqui, eu coloquei sempre o mais e o menos. O mais sempre quem é mesmo, que nunca vai ser semivogal? É o A. O A é soberano, ele reina, ele é maior que todo mundo. Então, nesse caso aqui, o A, ele vai ser, então, essa letra que você tem que prestar mais atenção. Então, no caso ali, quem que está mais perto do mais? É o E ou é o U? Você percebe que o E está mais próximo do que o U. Então, nesse caso, ele é a letrinha que tem uma maior intensidade. O U, ele vai ter menor intensidade. O que a professora ensinou de bizu para vocês? Que quando você tem o mais com menos, você não separa. Então, no caso aqui, não tendo a questão da acentuação, você faz então essa junção aí, não pode separar essa palavra. Então você tem um ditongo. Então, se você fizer desta maneira, você vai classificar de maneira correta. A próxima palavra que nós temos é a palavra piano. Vamos ver se tem um ditongo, ou se é um hiato, ou se é tritongo. Bom, tritongo já não vai ser, porque você viu ali que não tem sequencialmente 3 vogais e semivogais. Então, nesse caso ali, você já sabe que ou vai ser ditongo ou vai ser hiato. São só essas únicas possibilidades. O que a gente vai fazer? Jogar na seta. Quem que é maior, o I ou o A? O A, ele é sempre maior, então você já coloca um mais aqui. E o I, ele é o menor. Qual que é o bizu que a professora deu? Menos com mais, separa. Então, nesse caso aqui, você vai fazer essa separação nessa palavra. O que aconteceu aqui, então? Aconteceu um hiato. Se ele foi separado, eles são vogais, então você tem um hiato aqui. A professora vai colocar aqui, ó, ditongo, lembra que nós falamos, né? O D, então, para fazer então essa questão do ditongo, e ele é do maior para o menor, ele é decrescente. Então vamos colocar ditongo decrescente. Ele não tem nasalização, ele é ditongo decrescente oral. Piano, nós já separamos, você sabe que aqui você tem um hiato. Beleza, próxima palavra então, a palavra morreu. Então você tem lá um encontro vocálico também, é isso que nós estamos olhando, né? Você tem aqui um dígrafo, né? 2 letras com som de um, mas o que nós estamos olhando agora é a questão dos encontros vocálicos. Bom, separa ou não separa esse E e esse U? O que eu vou fazer? Quem é maior? O maior é o E e o menor é o U. Então, nesse caso, mais com menos não separam. Então, eu tenho um ditongo, ele é decrescente e ele é oral, porque ele não tem nenhum sinal de nasalização. Vamos lá, a palavra cantou, da mesma forma, olha como você faz. Você tem aqui um encontro vocálico, o O, ele é maior, o U, ele é menor, então você tem um ditongo decrescente, ele é oral. É dessa forma que você vai acertando. O sabia, olha, o sabia não tem acento, então eu posso fazer esse jogo ali da minha setinha. A palavra sabia, ela tem o I e o A. O A sempre é o maior, eu já coloco mais aqui, e o I, ele vai ser menor. O que é menos com mais? Eu separo. Se eu separo, então o que eu tenho? Eu tenho um hiato, somente o hiato. Sereia, olha que interessante essa palavra. Agora você tem um encontro vocálico aí que tem 3 elementos que podem ser classificados como vogais e semivogais. Bom, vamos lá. Se a gente já sabe que o A sempre vai ser o quê? Vogal. Então ele é sempre maior. Eu vou colocar já o mais aqui. Ou seja, se eu já sei que o A, ele é uma vogal, ele vai ficar na sílaba, né? E aqui quando eu pronuncio sereia, veja que eu tenho tanto o E e o A como sendo aquelas que eu pronuncio mais forte. Então, nesse caso aqui, o E na minha setinha, ele é mais. O I, ele é menos. O que a professora falou? Mais com menos eu não separo. Então, nesse caso, você tem um ditongo aqui. Pessoal, o A não é hiato, porque
hiato é separação de vogal mais vogal. O I não é vogal, tá? Então você tem ali um falso hiato. Não vá falar que ali tem um hiato. O que você tem nessa palavra é o quê? É um ditongo. Então, nesse caso, ditongo, ele é decrescente e ele é oral. Vamos lá, a próxima, a palavra recai. A palavra recai, a professora nem vai fazer aqui no quadro, porque você já começou a pegar o desafio. O recai, o A é maior, o I é menor. Então, nesse caso, você tem um ditongo decrescente, não tem nasalização oral. Ditongo decrescente oral. Soar. Olha, agora eu vou fazer essa palavra aqui em cima. O soar aqui, ele tem essa questão do O e do A. Veja, o O, ele é menor que o A, não é? Então, você vai fazer assim, ó, menos e mais. O que a professora falou sobre menos e mais? Separa, pronto, né? Então, nesse caso, o O tá bem próximo lá do mais, mas o A sempre vai ser mais. Então, nesse caso, ele é menos que o A. A palavra... vamos lá, vou pegar a palavra caule. A palavra caule, ó, você já tem o quê? Você já tem o A aqui. O A é maior, o U é menor. Mais com menos você não pode separar, então você tem um ditongo decrescente oral. A maioria das palavras, elas vão ser classificadas aí como ditongo decrescente oral. A outra palavra que nós temos é a palavra criou. Olha, eu tenho 3 aqui elementos, né? E parece ali que quando eu tenho 3 elementos é tritongo, eu já posso fazer direto isso? Claro que não. Você tem que verificar. Olha como você fala ali a palavra, né? Você não fala criou, você não fala tudo junto, você fala separado. Isso tem a ver com a nossa questão da fonética. Então, criou, você tem o menos, você tem aqui o mais e você tem o menos, tá? Daria tudo certo para dizer que isso daí é tritongo. Só que, no entanto, ali você faz assim, olha, o menos com mais você separa, o mais com menos você não separa. E aí pronto, você viu que você não pronuncia esses três elementos juntos. Então, nesse caso, você tem um ditongo ali, o ou, né? Um ditongo decrescente e oral. Lembra que a professora falou? A maioria das palavras, elas são, que tem um encontro vocálico, elas vão ser o ditongo. Vamos lá para a palavra paz. A palavra paz não tem acento. Posso fazer a setinha, professora? Claro que pode. Ó, a palavra paz, você viu lá que o A é maior, o I é menor, mais com menos eu não separo, ditongo decrescente e oral. Vamos pegar lá a palavra moeda. O que a professora falou sobre a questão da palavra moeda para vocês? A palavra moeda, o O e o E, ele sempre vai ser o quê? Separar, porque eles estão no mesmo patamar lá. Lembra daquela pirâmide que a professora fez? Se você não lembra, pega lá as outras aulas que a professora falou da pirâmide. O O e o E estão sempre juntos e eles vão ser separados exatamente porque eles estão no mesmo grau de importância. Então, nesse caso, moeda, olha como você fala, você separa. Então, você tem essa separação quando é o O e o A, o O e o E, tá? E a última palavra que eu quero fazer com vocês aqui dessa lista é o gorjeia. Olha, professora, tem tritongo aqui, pessoal. Cuidado com isso daí. Então, vamos ver, para ser tritongo tem que ter semivogal, vogal e semivogal. E ainda você tem que ter essa questão do som. E olha lá, gorjeia, você tem o mais com menos. Separo? Não posso separar. O A já é mais, eu não posso deixar ele junto. Então, nesse caso, você tem aqui apenas um ditongo decrescente, ele é oral. Então, é dessa forma que você faz aí para fazer a separação. Bom, vamos lá fazer essa questão juntos aqui. Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta. Então, você tem ali a questão do enigma. Olha aqui, esse G e M são o quê? Encontros consonantais. O encontro consonantal, o que a professora falou? Que ele vai procurar sempre uma vogal depois dele. Não acha, ele volta. Então, aqui no caso foi o que aconteceu. Ele foi procurar, não achou. Voltou. Então, aqui está certo. Subjugar. Olha o que acontece com esse B aqui. Esse B, ele foi procurar a vogal. Ele achou? Não. Ele achou o J. Então, está errada essa separação. Não posso marcar porque ele quer a que está correta. Colégio, ó, está certo, porque você não pode fazer separação. É um ditongo. Prorrogar. Certinho, olha, o RR, esse dígrafo, ele tem que ser separado. O jesuíta, o I, lembra que a professora falou hiato, ele tem que ser separado.
separado. Então está incorreto, não posso marcar essa questão. Letra C, ressurgir, ó, separou, tá certo. Sublime, olha, certinho, né? Esse BL aqui é encontro consonantal. E o fugiu e o U eu não separo, só separo se tiver M, N, R ou Z. Então não posso fazer separação, está errado. Iguais, olha a palavra, lembra lá que nós falamos sobre o tritongo? Iguais é uma palavra tritongo. Canário, você tem o ditongo aqui, não pode ser separado. E o duelo deveria ser separado. Professor, então tem que ser a letra certa, a letra E. Intelecção, o C e o cedilha foram separados, tá tudo certo. Miúdo, olha o hiato aqui do I, do U. E os saguões, que é essa palavra aí do tritongo. Então, tritongo, eles vão ficar na mesma sílaba, não separo, por isso que aconteceu esse fenômeno aqui. A divisão silábica não está correta em, ó, já na primeira, né? Mnemônica, posso separar esse MN? Não, ele foi procurar vogal, não achou? Então não posso separar. Gnomo, opa, está correto. Será que é essa então? Né? Pode ser, vamos só verificar. Abdicar, o B poderia ir para lá? Não, ele não achou vogal, ele volta. Manhã, posso separar dígrafo assim, consonantal? Não, não separo. Adolescente, esse S e esse C são dígrafos, eles têm que separar nesse caso. E o rescisão, da mesma maneira, tem que ser separado. Então, a única letra certa é a letra B. Se você acertou, parabéns. E se você não acertou, faça novamente. Nós temos aí os exercícios da página 51 e 52. Então, se você quiser, aí faça os exercícios. E aí, na próxima aula, a professora corrige para ver qual foi aí o teu desempenho. E eu sei que vai ser muito bom. Então é isso, pessoal do sexto ano. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula e na próxima aula a gente faz os exercícios também do livro e dá continuidade ao nosso conteúdo. Até lá, tchau!